Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula pelo Conectando Penal. Dando continuidade ao ponto que nós falamos na aula anterior, eu vou seguir explicando a matéria de classificação de normas, ok? Então, eu dei lá as espécies de normas que a gente estudaria, né? E eu vou começar a estudar as normas incriminadoras, ok? O que é uma norma incriminadora, pessoal? Já dá para ter uma noção, porque a gente já falou quando a gente estava falando aquele conceito de direito penal, né? A norma incriminadora é uma norma que é dividida em duas partes, ok? Primeira parte, como é que a gente chama a primeira parte da norma incriminadora? Preceito primário da norma. O que contém o preceito primário da norma? O preceito primário da norma incriminadora, que é a primeira parte da norma incriminadora, ele contém a descrição da conduta criminosa. Então vamos pegar o artigo 121, que é o crime de homicídio. Tá lá, artigo 121, primeira parte, que é o preceito primário, matar alguém. Esse é o preceito primário do artigo 121, que descreve o crime de homicídio, matar alguém, que é a conduta criminosa, que é a conduta vedada, que é a conduta proibida, que pode ser uma ação, no caso do homicídio é uma ação, matar, ou pode ser uma omissão, porque tem crimes que também são crimes omissivos, ok? Beleza? Qual é a segunda parte da norma incriminadora que a gente chama de preceito secundário ou preceito sancionador? É a descrição da sanção. Então vamos lá pegar o crime de homicídio, artigo 121. Preceito primário, primeira parte, matar alguém, que é a conduta criminosa. Segunda parte, preceito secundário, é a sanção, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Tá claro? Então, toda norma incriminadora tem essa estrutura. Preceito primário, preceito secundário. Preceito primário, a descrição da conduta criminosa. Preceito secundário, a sanção. Beleza? Ok? Muito bem. Existem normas que a gente chama de normas incriminadoras em branco. O que é uma norma incriminadora em branco? Caramba, não tem nada escrito nela? Não, não é isso. Ok? Não é isso. Óbvio que não. A norma incriminadora em branco é aquela que o preceito primário, primeira parte, veio incompleto. O que é o preceito primário? É a descrição da conduta criminosa. O legislador descreveu a conduta criminosa no preceito primário faltando alguma coisa. Está incompleto. Não está em branco totalmente, não tem nada escrito, não é isso. Está faltando alguma coisa. O preceito secundário, que é aqui a sanção, tá ok. Mas o preceito primário, que é a parte primeira da norma incriminadora, que descreve a conduta criminosa, tá faltando alguma informação, ok? E aí, pessoal, se tá faltando alguma informação, para que depois o juiz possa aplicar essa norma a um caso concreto, lá na ação penal, que o juiz vai julgar, vai ter sentença, ele vai ter que aplicar uma sentença condenatória, como é que ele vai aplicar uma norma incriminadora que está incompleta? Não é verdade? Então, a norma incriminadora em branco, que tem aqui o preceito primário incompleto, que é a descrição da conduta criminosa, ela depende de um complemento para ser aplicada. Tá claro? Vamos dar exemplo? Vamos dar exemplo. Lá na Lei de Drogas, 11.343/2006. Se vocês forem no artigo 28 da Lei de Drogas ou no artigo 33 da Lei de Drogas, o 28 é o crime de posse de drogas para consumo pessoal e o 33 é o crime de tráfico de drogas, tá? Se a gente começar a ler esses dispositivos, a gente vai perceber que eles estão incompletos. Eu vou lá no artigo 33 para ler para vocês o crime de tráfico de drogas, tá? Olha o que diz o artigo 33, que é o tráfico, tá? Que são 18 condutas criminosas no tráfico de drogas. Está escrito assim: importar, que é a conduta criminosa, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, vender. Aí ele vai falando as 18 condutas, tá? Aí ele fala: importar, exportar, produzir, vender, expor à venda drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e multa. Qual é o problema? Importar, vender, transportar drogas. Não está dizendo que drogas são essas. Então, o preceito primário do artigo 33, que é uma norma incriminadora da lei de drogas, tá? Que é o crime de tráfico de drogas, ele está incompleto, porque ele não define dentro do próprio artigo 33, que é a norma incriminadora, que drogas são essas. Ele não define. A gente até encontra na própria lei de drogas dispositivos dizendo que droga é toda substância psicoativa que possa causar dependência física e psíquica. Só que assim, tem várias substâncias que podem causar dependência física ou psíquica. Inclusive comida, ok? Então a gente precisa de um complemento ao artigo 33, que é uma norma incriminadora em branco. O artigo 33 da lei de drogas, que é o tráfico de drogas, é uma norma incriminadora em branco. Porque o preceito primário está incompleto, porque não diz que drogas são essas. Precisa de um complemento. Onde é que está esse complemento? Esse complemento, ele está lá numa portaria do Ministério da Saúde, né? Então é lá que nós vamos encontrar as drogas definidas pelo Ministério da Saúde, que é o Poder Executivo, né? Definindo que drogas são essas que estão vedadas para serem importadas, vendidas, né? Oferecidas às pessoas. Tá claro? Então, o complemento dessa norma está numa outra normatização, que até numa hierarquia é uma normatização inferior à lei de drogas, porque é uma portaria do Ministério da Saúde que estabelece quais são essas drogas vedadas, proibidas, para importar, exportar, vender, né? Expor à venda. Tá claro? Ok? Vamos dar um outro exemplo de norma em branco, norma incriminadora em branco. O exemplo está dentro do Código Penal, no artigo 236. Então, quando eu vou lá no artigo 236 do Código Penal, eu encontro outra norma incriminadora em branco, tá? O 237 do Código Penal também é uma norma incriminadora em branco. Olha o que diz o crime do 236. Diz assim: induzimento a erro essencial e ocultamento de impedimento. Artigo 236, preceito primário, preceito secundário. Eu vou ler primeiro o preceito primário, que é a descrição da conduta criminosa, que já tô dizendo para vocês, tá incompleto. Por isso que é uma norma incriminadora em branco. Diz lá: contrair casamento, induzindo a erro essencial o outro contraente com quem eu vou me casar, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. A história aqui é o seguinte: eu vou contrair casamento e tô ocultando do cara, lá do sujeito que vai casar comigo, um erro, um impedimento para casar, ok? Ou então eu tô induzindo ele a um erro essencial para poder casar comigo, ok? Aí vem lá, pena, detenção de 6 meses a 2 anos, é uma norma incriminadora. Só que qual é o problema? Contrair casamento induzindo a erro essencial o outro contraente. Que erro essencial é esse? Ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Que impedimento para casar é esse que não está aqui? É uma norma incriminadora em branco. Por quê? Porque o preceito primário dela, que descreve a conduta criminosa, não diz quais são esses impedimentos para casar. E aí traz a pena lá no preceito secundário. Pena 6 meses a 2 anos. Onde é que estão descritos esses impedimentos para casar? Onde é que estão descritos essas situações de erros essenciais? No Código Civil. Então, o complemento do artigo 236 do Código Penal é o Código Civil. Tá claro? Então, o 236 do Código Penal é uma norma incriminadora em branco, porque o preceito primário da norma que descreve a conduta criminosa está incompleto. Está incompleto por quê? Porque não diz quais são os impedimentos para casar.
E aí, para poder essa norma ser aplicada, ela depende de um complemento, que é o Código Civil, que diz lá no Código Civil, nos artigos 1557, quais são os erros essenciais, tá? E no artigo 1521, tá? Quais são os impedimentos para casar, ok? Então, o complemento tá lá no Código Civil. Tudo bem até aqui? Beleza? Tá. Então, nós vamos para mais uma classificação. A norma incriminadora em branco, que é essa que a gente acabou de aprender agora, que tem preceito primário como qualquer outra norma incriminadora e preceito secundário como qualquer outra norma incriminadora. Preceito primário descreve a conduta criminosa, preceito secundário descreve a sanção. A diferença é que na norma incriminadora em branco, diferente de outras normas incriminadoras, que não são em branco, o preceito primário está incompleto. Ele depende de um complemento. Tá claro? Alguma coisa foi falada no preceito primário que depende de complemento. Todo mundo até aqui ok? Beleza. Olha só. Eu já expliquei para vocês quem é competente para legislar a matéria penal. A gente aprendeu lá em fonte material do direito penal. Quem é que pode legislar a matéria penal? Tá lá no artigo 22 da Constituição Federal. É o Poder Legislativo da União. Então, quem legisla normas penais? Poder Legislativo da União. Quem é que legislou a norma em branco? Qual foi a fonte da norma em branco? O Poder Legislativo Federal, o Poder Legislativo da União. Então, o que eu preciso ver? A norma em branco, incriminadora, ela provém de uma origem, de uma fonte, que é o Poder Legislativo da União. E ela vai ter um complemento. O complemento pode ser que ele tenha sido produzido também pelo Poder Legislativo da União, que é a mesma fonte da norma em branco, e pode ser que esse complemento tenha sido produzido por outra fonte que não é o Poder Legislativo da União. Tá claro? Vamos lembrar da Lei de Drogas. Artigo 33 da Lei de Drogas, tá? Lá no artigo 33 da Lei de Drogas, que é o tráfico, quem é que fez, que elaborou, qual é a origem do artigo 33? Quem foi que produziu? Quem foi que legislou o artigo 33 da Lei de Drogas? Foi o Poder Legislativo da União, né? O crime de tráfico. Importar, exportar, vender droga em desacordo com a lei. Quem é que fez isso? Esse artigo? Poder Legislativo da União. Só que essa norma é uma norma em branco, porque ela não diz quais são as drogas. Eu preciso de um complemento, que vai dizer que drogas são essas vedadas. Qual é o complemento? É uma portaria do Ministério da Saúde que define que drogas são essas. Aí eu pergunto a vocês, a fonte da norma em branco, artigo 33, é a mesma fonte do complemento? Não. Porque quem produziu o artigo 33 da Lei de Drogas foi o Poder Legislativo da União. Quem produziu a portaria que define as drogas foi o Poder Executivo, através de uma portaria. Poder Executivo, Ministério da Saúde, que é a fonte do complemento. Estão vendo? São fontes diversas. Quando a norma em branco ela é complementada por uma outra fonte, que não a mesma que produziu a norma, a gente chama essa norma em branco de norma em branco heterogênea. Então, o artigo 33 da Lei de Drogas é uma norma incriminadora em branco heterogênea. Por que heterogênea? Heterogênea porque a fonte do complemento não é a mesma fonte da norma em branco, ok? A fonte da norma em branco é o Poder Legislativo da União, no exemplo do artigo 33 da Lei de Drogas. E a fonte do complemento, qual foi? Foi o Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, que expediu a portaria para definir quais são essas drogas, ok? Então, a gente está chamando essa norma em branco de norma em branco heterogênea. Ou também você pode chamar de norma em branco heterogênea ou norma em branco em sentido estrito. Tá claro? Agora vamos lá. Vamos lá no artigo 236, que é aquele contrair casamento conhecendo impedimento para casar. O artigo 236, que é o crime de contrair casamento conhecendo impedimento para casar, é a norma em branco. Qual é a fonte do artigo 236 do Código Penal? É o Poder Legislativo da União.
Artigo 22 da Constituição Federal. Qual é a fonte dessa norma que define quais são os impedimentos para casar? É o Código Civil, que está definindo quais são os impedimentos para casar. Quem é que legisla o Código Civil? É o Poder Legislativo da União também. É a mesma fonte, estão vendo? Quem criou o 236 do Código Penal? Poder Legislativo da União, que é o crime de contrair casamento conhecendo impedimento para casar. Quem deu a fonte, que é o complemento, definindo os impedimentos para casar? O Código Civil. Quem legislou o Código Civil? Também foi o Poder Legislativo da União. É a mesma fonte. Se é a mesma fonte, a gente vai chamar essa norma em branco de norma em branco homogênea. Ou norma em branco em sentido amplo. Norma em branco homogênea ou norma em branco em sentido amplo. Por quê? Porque a fonte do complemento é a mesma fonte da norma em branco. Tá claro isso? Ok? Beleza. Seguindo. As normas em branco homogêneas, isso só para as homogêneas. Para as heterogêneas concluímos, tá? As normas em branco homogêneas, isso só serve para as homogêneas. Elas podem se subdividir em duas espécies. Ai, professora, eu vou ficar maluca. Mais uma subdivisão. Mas eu vou explicar direitinho, ok? As normas em branco homogêneas se subdividem em duas espécies. Homogênea homovitelina e homogênea heterovitelina, ok? Então, repetindo, a norma em branco, homogênea, ela se subdivide em homogênea homovitelina e homogênea heterovitelina. Uma norma em branco é homogênea, vamos lembrar, porque a fonte dela, a fonte do complemento dela é a mesma fonte dela. É o caso do 236 do Código Penal, né? O 236 do Código Penal, a fonte é o Poder Legislativo da União e o complemento é o Código Civil, que a fonte também é o Poder Legislativo da União. Isso é uma norma homogênea. Quando é que a homogênea é homovitelina? A homogênea é homovitelina quando o complemento dela está dentro da mesma lei. Ela é heterovitelina quando o complemento dela está em outra lei. É o caso do 236. Então vamos lá. O 236, que é o crime de contrair casamento e impedimento para casar. Conhecendo impedimento para casar. É uma norma incriminadora em branco. Onde é que está o complemento dela? No Código Civil. Outra lei. Olha aí, outra lei. É a mesma fonte? É, por isso que ela é homogênea. Poder Legislativo da União. Mas o complemento está dentro da mesma lei? Não. O 236 está dentro do Código Penal e o complemento está no Código Civil. Então, se são complementos em leis distintas, o 236 é uma norma incriminadora em branco homogênea, heterovitelina, porque o complemento dela está em outra lei do Poder Legislativo da União, que é o Código Civil. Tá? Então, o artigo 236 do Código Penal, o artigo 237 do Código Penal são normas em branco, homogêneas, porém heterovitelinas. Homogêneas por quê? Porque a fonte do complemento é o Poder Legislativo da União. Heterovitelina por quê? Porque o complemento está em outra lei do Poder Legislativo da União, que no caso é o Código Civil. Tudo bem? Agora vamos para o exemplo do artigo 150, que é o crime de violação de domicílio. O crime de violação de domicílio, ele está no artigo 150 caput. O que é o caput? Aquela primeira parte lá do 150. Tá? Vou ler para vocês o 150. Olha o artigo 150. Diz assim: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Isso é uma norma incriminadora, que é o crime de violação de domicílio. Primeira parte, preceito primário: entrar ou permanecer clandestino ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção de 1 a 3 anos ou multa. Preceito primário: entrar ou permanecer, em casa alheia ou em suas dependências. Preceito secundário: pena. Essa norma em branco é. Por quê? Porque não diz o que é casa alheia nem suas dependências.
depende de complemento. Onde é que está o complemento? Em outra norma. Que norma? No 150, parágrafo 4º e 5º. Mas não é a mesma norma, não. Parágrafo 4º já é outra norma. Parágrafo 5º do 150 e parágrafo 4º do 150 são outras normas. O 150 caput, que é a norma incriminadora, é uma norma. O 150 parágrafo 4º é outra norma. O 150 parágrafo 5º é outra norma. Então, onde é que está explicando o que é casa-alheia? No parágrafo 4º do 150, que é outra norma. No parágrafo 5º do 150, que é outra norma. Está lá no parágrafo 4º. A expressão casa compreende: 1. Qualquer compartimento habitado. 2. Aposento ocupado ou habitação coletiva. 3. Aí vai explicando. Parágrafo 5º explica mais. É o complemento. Dizendo o que é casa-alheia, o que é dependência, o que não é casa-alheia, o que não é dependência. Tá claro? Aí vamos lá. Esse complemento, que é outra norma, que é o parágrafo 4º, que é o parágrafo 5º, tá onde? Tá dentro do próprio Código Penal. Então, o complemento, além de ter sido dado pelo Poder Legislativo da União, foi dado pelo Poder Legislativo da União dentro da mesma lei que é o Código Penal. Estão vendo? Tá na mesma lei o complemento. Então, o 150 caput, entrar ou permanecer, é uma norma incriminadora em branco, homogênea, homovitelina. Por que é homovitelina? Porque o complemento não só vem da mesma fonte, como está na mesma lei, que no caso aqui é o Código Penal. Deu para entender o que é homovitelina? Beleza? Norma incriminadora incompleta. É outra espécie agora que eu estou explicando. Norma incriminadora incompleta. Ela parece com a em branco, mas é um pouco diferente da em branco. A norma incriminadora incompleta tem preceito primário e preceito secundário. Preceito primário, descrição da conduta criminosa. Preceito secundário, a sanção. Qual é a diferença? Na norma incriminadora incompleta, o que agora está faltando, o que está incompleto agora, não é o preceito primário que descreve a conduta criminosa, é o preceito secundário que traz a sanção. Ok? Então, a norma incriminadora incompleta é aquela que a sanção veio incompleta. O preceito secundário, que é a sanção, veio incompleto. Então, peraí, como é que o legislador fez, professora? Ele descreveu a conduta criminosa e aqui embaixo na sanção ele deixou tudo em branco? Não, não é isso. Vamos para o nosso exemplo. Artigo 304 do Código Penal. Artigo 304 do Código Penal é o crime de uso de documento falso. 304 do Código Penal. Usar documento falso. Uso de documento falso, ok? Vou ler para vocês. Olha lá. Artigo 304 do Código Penal. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Pena, a cominada falsificação ou a adulteração. Então, olha o que o legislador fez. Ele traz o preceito primário, descrevendo a conduta criminosa. Qual é a conduta? Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 até o 302. Pena, a pena cominada à falsificação ou à adulteração. Então, o que o legislador fez? Ele não definiu uma pena aqui. Ele mandou aplicar a pena de outro crime. Isso é uma norma incriminadora incompleta. Ela não define a pena. Ela remete para a pena de outro dispositivo, de outra norma incriminadora. No caso aqui, o sujeito que usar documento falso, ele vai receber a mesma pena de quem falsificou. Tá claro? Ok? Então, toda vez que o legislador fizer isso, essa norma incriminadora é uma norma incriminadora incompleta. Ok, pessoal? No próximo bloco, a gente vai continuar falando de classificação de normas, só que aí eu vou começar a falar com vocês das normas não incriminadoras. Beleza?